Às vezes a vida parece falar uma língua que a gente não entende, como se cada página do nosso caminho estivesse escrita num código difícil. E quanto mais tentamos decifrar, mais perdidos ficamos, porque nada encaixa, nada flui, nada clareia. E no silêncio desses momentos, nasce uma dúvida cruel, aquela que sussurra que talvez o problema seja você. E quando o mundo começa a acreditar nisso, a gente corre o risco de acreditar também. Mas existe uma verdade escondida no cotidiano. Uma verdade que se revela devagar, quase tímida, mas quando aparece, vira tudo de cabeça para baixo, porque ela mostra que força não nasce do brilho, nasce da persistência, e que o impossível tem um ponto fraco: o tempo. Hoje eu quero te contar uma história simples, mas profunda, daquelas que entram na alma sem pedir licença, porque fala sobre fracasso, vergonha, coragem, e o tipo de mudança que acontece quando a gente insiste mesmo. Quando ninguém espera nada da gente, nem nós mesmos. Numa região distante existia um pequeno internato, onde as manhãs começavam antes do sol tocar a terra. E cada criança ajudava como podia, carregando água, cuidando da horta, limpando o chão, vivendo uma rotina dura, mas cheia de significado. Entre elas estava um menino chamado Eli, sempre calmo, sempre gentil, aquele tipo de criança que tenta agradar o mundo inteiro. Só que havia um obstáculo enorme na vida dele. Um muro invisível que parecia crescer todos os dias. Eli não conseguia aprender. Por mais que tentasse, as letras se misturavam, os sons escapavam, a memória falhava, e cada lição virava um labirinto. O professor, paciente, repetia devagar, explicava de novo, mas nada fixava, e o menino se afundava num mar de frustração. O pior não eram os erros, eram os olhares. Os colegas riam, chamavam Eli de lento, diziam que ele nunca seria nada. E essas palavras pesavam como pedras molhadas no peito de um menino que só queria acompanhar o ritmo dos outros. Enquanto todos avançavam, ele ficava preso, como se estivesse correndo dentro de uma areia movediça que puxava seus pés todos os dias. A tristeza dele não era barulhenta, era silenciosa. Daquele tipo que rouba a esperança aos poucos. Até ele começar a pensar que talvez fossem todos os outros que tinham razão. E numa noite calma, quando o mundo parecia pequeno demais para sua dor, o professor o chamou. Falou com delicadeza, mas suas palavras foram duras. Talvez estudar não fosse o caminho de Eli. Talvez fosse melhor voltar para casa. O menino saiu devagar, com o coração partido, e no trajeto para a aldeia, passou diante do velho poço da comunidade. As pedras ao redor tinham marcas profundas, cicatrizes que despertaram sua curiosidade. Ele perguntou a uma senhora que estava por perto quem tinha feito aquilo. A mulher sorriu, levantou uma corda fina e disse: "Foi ela, passando pelo mesmo lugar, todos os dias, durante muitos anos." Eli ficou parado ali, olhando aquela corda simples, frágil até, capaz de ferir a pedra mais dura apenas por insistir. Aquilo abriu um espaço novo dentro dele, uma fresta de entendimento, uma luz que ele nunca tinha visto. Se uma corda tão pequena conseguia transformar uma rocha, o que poderia acontecer se ele também insistisse, sem desistir um dia sequer? Naquela noite, ele não dormiu. Sua mente repetia a mesma frase como um mantra: "Se eu tentar todos os dias, eu consigo." E com o nascer do sol, ele voltou ao internato. Chegou antes de todos. Sentou-se diante da mesa e pediu ao professor que o ensinasse novamente. Ele esqueceu várias vezes. Errou incontáveis outras. Confundiu letras. Trocou palavras. Mas não recuou. Não se permitiu desistir. Ele retornava todas as manhãs. Insistia, insistia, insistia. Repetia até a exaustão. Perguntava até clarear. Escrevia até a mão perder a força. Com o tempo, a transformação começou a acontecer. Os colegas que antes riam começaram a observar em silêncio. Alguns com admiração, outros com vergonha. Eli, o menino que chegou a duvidar de si mesmo, agora era o mais determinado da escola. O que nunca faltava. O que nunca desistia. E quando perceberam, já não era mais o mesmo garoto. O tempo passou, e a persistência dele floresceu de um jeito que poucos imaginavam possível. Ele aprendeu a ler com segurança.
a escrever com firmeza, a resolver cálculos difíceis como se estivesse plantando sementes no solo da sua própria confiança. Cresceu, se tornou um jovem respeitado, escreveu livros, ensinou outras pessoas e nunca mais esqueceu a lição que o poço lhe deu. A verdade que ele carregou para sempre é simples, mas poderosa. Nada resiste ao que é feito todos os dias. Nada permanece impossível quando existe constância. Nada fica intacto diante da repetição cheia de vontade. Até o gesto mais pequeno, quando sustentado pelo tempo, cria marcas eternas. E talvez seja isso que você precise lembrar agora. Que você não é fraco, você só está no começo. Que sua pedra ainda não tem marcas. Mas vai ter. Que a vida muda devagar, quase sempre quando ninguém está olhando, e que o seu esforço silencioso está construindo algo maior do que você imagina. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque uma palavra certa no momento certo muda destinos inteiros. E se fez sentido para você, inscreva-se no canal e continue essa jornada comigo, porque ainda temos muito caminho para trilhar juntos. E o melhor é que tudo isso está só começando.